Olá, queridos. Bom estarmos aqui reunidos novamente para louvar o nome do Senhor e engrandecer o nome dele. Quero te convidar neste momento a estar se juntando a nós nesse momento de louvor e adoração. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por causa daquele teu sacrifício na cruz. Seja exaltado, Jesus. Abre mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou,
Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de Te servirmos, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos abandona, Pai. Obrigado porque o Senhor nunca nos desampara e sempre está conosco, Senhor. Quero Te pedir agora pela vida do meu Pai que vai trazer a palavra para nós, Senhor. Usa a vida dele, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que da boca dele saiam palavras direcionadas pelo Senhor Jesus. E que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para estar trazendo a nós o Teu querer e Teu desejo, Senhor. Em nome de Jesus. Boa tarde, irmãos. É um prazer muito grande estar conversando com vocês nessa tarde. É um prazer muito grande. Uma saudade de todos. Eu quero pedir em nome de Jesus agora que o Espírito Santo esteja tocando no coração de cada um de vocês para ouvirem e perceberem aquilo que o Senhor está falando à sua igreja nesses dias. Espero em nome de Jesus que o Espírito Santo esteja abrindo o seu coração, os seus olhos, o seu entendimento para entender. Eu não vou falar coisas novas como eu nunca falo coisas novas. Não existe novidade no reino de Deus. Existe a continuidade daquilo que o Senhor está fazendo no nosso coração. Aquilo que Ele quer fazer em cada um de nós. É por isso que eu quero dizer para vocês, essa semana, como de costume, todas as vezes pela manhã eu tomo café com arroz e a gente ora depois, lê a palavra, tem um tempo juntos. E nessa semana nós começamos a ler a palavra tal, e um texto me chamou a atenção muito simples, algo que nós já ouvimos tantas vezes. Eu quero compartilhar com vocês 2 textos, inicialmente, sobre aquilo que nós precisamos. Tem se falado muito, tem se ouvido muito sobre esse texto, mas eu quero repetir. Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O salmista está dizendo, não me importa. Se eu estou no meio da morte, no vale, lugar desprotegido, esperando o ataque do inimigo, esperando que algo de ruim me aconteça, eu não me importo. Não temerei. Porque Tu, Senhor, estás comigo. Outro texto que eu quero levantar para vocês é Salmo 121, que diz assim, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, disse ele, vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Ele não permitirá que os nossos pés vacilem, nem cochile aquele que nos guarda. Ele é certo que não dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, diz o salmista. Então, novamente, a palavra vale. Ele diz assim, estou no vale, diz assim, elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Se ele eleva os olhos para o monte, significa que ele está andando no vale. Ele está no lugar mais baixo, e os montes estão acima dele. Vale é lugar de ser perseguido, ser atacado e destruído. Ainda que a gente esteja no vale, nós temos que olhar para os montes, olhar para cima, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro, diz o salmista, vem do Senhor. E isso começou a trabalhar no meu coração. Essa palavra começou a entrar dentro de mim. Os salmos daqui que estamos falando são 2 palavras que tratam de confiança, dependência do Senhor, fé, certezas no Senhor, de livramento e cuidado dele sobre cada um de nós. Então, esses 2 salmos, quando ele fala, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, e de onde vem o socorro? Eu elevo os olhos para o monte, e o meu socorro vem do Senhor, está tratando disso. Vou repetir para vocês. Confiança, trata de confiança aqui, dependência de Deus, fé, as certezas que eles tinham, o livramento que eles têm do Senhor e o cuidado do Senhor sobre a vida deles. E hoje em dia, vamos puxar para nós hoje. E hoje em dia, as nossas preocupações diárias, os nossos temores, os nossos anseios,
Tudo isso pode mexer conosco. Nós estamos andando como pelo vale. E vale de sombra e de morte. Como se o inimigo estivesse pronto para nos atacar, a morte estivesse pronto para nos pegar e destruir as nossas vidas. Queridos, o vale pode variar para cada um. Cada um tem o seu vale, cada um tem a sua ansiedade, cada um tem a sua dificuldade. Mas para todos, a resposta é a mesma. Não tem variação de resposta. A resposta é a mesma. Aí veio, durante a semana, nesses dias que passaram, veio a resposta para mim, durante a leitura. E disse assim, a frase que o Espírito Santo me tocou foi: a palavra que vos foi evangelizada. Esta palavra que nos foi evangelizada, a mim e a vocês, é a palavra que nos salva. É a palavra que cuida, é a palavra que transforma, é a palavra que renova, é a palavra que vai transformar, que vai fazer nós irmos para o céu. A palavra que nos foi evangelizada, queridos. O que foi evangelizado? E eu comecei a meditar nisso, comentando com a Rosa, eu e ela comentando, trazendo versículos que o Espírito Santo estava falando, e começamos a falar assim. Primeiro veio assim: Deus é luz, e nele não há variação nenhuma de trevas. Essa afirmação, Deus é luz, e nele não há trevas. Não vamos temer as trevas, vamos nos aproximar da luz. Porque quando nós nos aproximamos da luz, diz a palavra, as trevas se dissipam, o medo se dissipa, a angústia, a ansiedade se dissipa. Vamos andar na luz, como Ele na luz está. Assim vamos manter comunhão uns com os outros, e o sangue dele vai nos purificando de todo o pecado. E diz mais, Ele nos fez luz e sal da terra, luz do mundo e sal da terra, para passarmos essa luz, edificarmos a vida dos outros com a luz que Ele tem trazido a cada um de nós. Ele é luz e nos fez luz. E nos deu a palavra que vai temperar toda a terra. Segundo versículo. Cristo se fez carne e habitou entre nós. Ele se tornou Senhor dos céus e da terra. Toda a autoridade foi dada para Ele. Nós não estamos seguindo um deusinho qualquer. Nós não estamos seguindo qualquer homem ou qualquer profeta. Estamos seguindo o Senhor dos céus e da terra. Tenha confiança nessa palavra. Diz que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Quando ele entrou nos céus, ele sentou à direita do Pai. Está governando os céus e a terra. O maligno e todos os seus demônios se dobraram diante do Senhor, está escrito em Colossenses, e passaram em cortejo triunfal, dizendo: Ele é o Senhor. E é este Senhor que habita em nós. É este Senhor que nos chamou para a sua eterna glória. É este Senhor que está cuidando de nós, mesmo que a gente esteja passando pelo vale de sombra e de morte, mesmo que a gente esteja num buraco. Ele é o Senhor que te livra, que te guarda, que te cuida. Dependa dele. Outra palavra que veio: Ele veio ao mundo para nos desarraigar deste mundo, tirar tudo que não presta. Ele veio para nos sacudir da terra, nos livrar de tudo isso. Ele veio fazer de nós homens e mulheres segundo o coração de Deus. Outro versículo que veio essa semana: Ele morreu pelos nossos pecados. E diz em Efésios: Ele nos deu vida juntamente com Cristo, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Ele nos vivificou em Cristo Jesus. O Pai vivificou-nos em Cristo Jesus. Ele, diz outro texto em 1 Pedro, Ele nos gerou de novo, regenerou para uma viva esperança. A nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está nele. Amados, a nossa alegria, a nossa certeza de salvação, a nossa libertação está nele. Porque Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Não é algo
fraco, fraudulento, morno. Ele nos chamou para uma viva esperança. Mantenha a esperança nele. Viva, viva, forte, revigorada, fortalecida na força do poder do Espírito Santo que levantou a Jesus dentre os mortos. Ele é o Senhor. Não há dúvida nenhuma disso. Até o maligno já sabe disso. Até o maligno já percebeu e já entendeu que foi derrotado. Então vamos nos manter firmes, olhando para Jesus, olhando para Ele. Outro texto que veio essa semana, Efésios capítulo 1, diz assim, texto muito conhecido: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele, deixa eu pegar aqui, pois Ele nos escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o consentimento da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Ele, o Pai, nos escolheu em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis como Cristo, para vivermos para a glória dele como Cristo viveu. Mas Cristo, em nenhum momento, que eu lembre, nenhum momento, se atemorizou por causa da morte, por causa do vale, por causa da cruz. Em nenhum momento. A agonia dele foi outra. A separação de Deus, o afastamento de Deus por breve tempo que seria, ele sofreu. Mas também diz que ele sofreu pelos nossos pecados, que ele se entregou por nós, para nos dar vida, e vida em abundância. Outro texto de Pedro diz assim, que ele fez conosco: vós sois raça eleita. É uma declaração do que nós somos hoje, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós somos hoje, a declaração sobre nós, raça eleita. Nós fomos eleitos, como disse Paulo aos Efésios. Nós somos sacerdócio real. Não precisamos mais de um homem para entrar na presença de Deus. Nós mesmos temos essa prerrogativa. Nós temos essa liberdade de entrarmos na presença de Deus. Nós somos nação santa porque fomos santificados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, porque Ele nos comprou pelo precioso sangue de Cristo e nos resgatou da mão do maligno. Somos propriedade dEle. Vocês acham que Ele não vai cuidar da propriedade dEle? Que Ele vai abandonar a propriedade dEle? De maneira nenhuma. Nenhuma. E diz outro texto: Ele virá nos buscar. Diga para você mesmo: Ele virá me buscar. Não vai me deixar abandonado. Ele vem me buscar. Confie nessa palavra. Ele vem me buscar. Mesmo que eu esteja passando lutas e tribulações agora. Então, queridos, com isso eu concluo assim. Ele é a resposta para todos os nossos vales. É a resposta para todas as preocupações que nós estamos tendo nesses últimos dias, com toda essa pandemia, com tudo que está acontecendo no mundo. Ele é a resposta. Não há outro lugar. E quero ler com vocês outro texto, muito importante, conhecido, porque eu prego muitas vezes sobre esse texto, que diz assim em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim: portanto, ou seja, assim sendo, por causa dessas coisas que foram faladas e que estão sendo trazidas, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está sendo proposta. O que o autor de Hebreus diz aqui, amados? Nós temos testemunhas de que Deus, e a palavra dele que testifica que somos dele.
Somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, que somos luz no Senhor, ele nos vivificou, nos desarraigou, tudo que foi falado até agora. Poderia repetir, mas tudo que foi falado. Diz assim, desembaraçando de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Ou seja, como é que está, amado, a tua perseverança no Senhor? Como é que está a tua leitura da palavra para vencer o dia mau? Como é que está a tua leitura para vencer a tristeza? Para vencer os anseios, as necessidades, as dúvidas e as incertezas? Ele é todo o contrário disso que eu estou falando. Ele é todo certeza, ele é o vencedor, ele é aquele que vai nos libertar, aquele que virá nos buscar, aquele que nos ama, aquele que nos guarda, aquele que nos protege. O mundo tem lançado dúvidas no coração das pessoas, mas nós devemos olhar para Cristo. Ele é o nosso Salvador. E diz assim, olhando, o texto diz assim, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e agora está assentado à direita de Deus. Olha, amados, ele tinha tudo. Se fez homem, não considerou ser como Deus, coisa que ele devia se apegar. Ele se fez homem, se esvaziou, assumiu a forma de servo, reconhecido em figura humana, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. E por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho no céu e na terra. Esse mesmo Senhor suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, porque ele sabia o que estava proposto depois disso, a salvação daqueles que creem e daqueles que perseveram até o fim. Ele sabia no que ia dar todo o sacrifício dele. Ele sabia o que ele ia promover, morrendo em nosso lugar, a nossa salvação e a glorificação do Pai. Então vamos nos manter firmes, olhando firmemente para esse Jesus, que enfrentou tudo, mas venceu tudo. Vamos passar por tudo, enfrentar todas as coisas, mas vamos vencer tudo e todas as coisas em Cristo, porque sem Cristo nós já estamos mortos, mas em Cristo estamos vivos para a glória de Deus. E a palavra diz que, Paulo diz, estou plenamente certo, em Filipenses, estou plenamente certo, que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, ele não vai parar. Não vai terminar de qualquer jeito. Não vai nos abandonar. Ele vai cuidar, nos guiar até o fim. Presta atenção. Ele, olhando firmemente para o autor consumador da fé, por causa da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Considerai, pois, atentamente, então, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você mesmo, eu e vocês, não nos fatiguemos, não desmaiemos em nossas almas por causa do nosso sentimento de medo, de temor, de pavor, de angústia, de tristeza, de solidão. Olhe para Jesus. Imagine o que esse Senhor passou. Imagine o que ele passou como homem. Mas ele suportou, porque ele sabia que ele ia para a cruz, morreria, mas sabia que o Pai iria ressuscitá-lo. Ele confiou na palavra do Pai. Nós devemos fazer a mesma coisa, amados. Confiar na palavra do Pai. Ela é fiel e verdadeira. Aí, amados, como é de costume, vocês me conhecem. Eu sempre procuro algumas palavras que eu não entendo direito. Mas tem uma palavra aqui que diz assim, ó. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aí quando eu li essa palavra consumador, eu fui procurar no dicionário o que é consumador. Consumador, segundo Aurélio, diz assim: aquele que termina, aquele que completa o que começou. Consumador é aquele que leva ao auge, aquele que realiza, aquele que aperfeiçoa, aquele que traz requintes para aqueles que estão envolvidos.
aquele que leva ao fim do propósito. Ou seja, o consumador da fé, aquele que nos deu a fé, vai completar a nossa fé com a vitória. Qual é a nossa fé? A certeza de que estaremos com Ele pela eternidade. Ele vai realizar isto. Ele é o consumador. Ele não só deu a fé, como Ele vai concluir a fé. E enquanto estamos aqui, o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações para nos conformar à palavra e à imagem de Cristo, para que esta fé produza algo no final. A salvação e a glorificação do Pai. Considerai a Cristo para não cansarmos, nem desanimarmos, nem desmaiarmos nos nossos próprios sentimentos. Ou simplesmente abaixarmos a guarda e dizer, não vai adiantar, não vou conseguir nada nessa vida, está muito difícil. Não, amados. Fé é considerar ter o que não se vê. É considerar possuir já o que se espera, mesmo não vendo. Fé é acreditar que vai ter aquilo que se deseja, mesmo não vendo agora. Mas uma hora virá. Então, amados, pensa nisso. Ele nos salvou e vai concluir a obra que começou em cada um de nós. Ele vai fazer isso. Vamos manter firme a nossa confiança, manter firme a nossa fé e a nossa esperança nele, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.